E aí, então, a gente está aqui para fazer uma espécie de entrevista, mini entrevista, que na verdade vão ser com perguntas que vocês mandaram no Instagram, Na caixinha do Instagram. na caixinha do Instagram. Nicolás. Yes. E aí, aqui é o Gabriel Leite que está comigo, que vai me ajudar Eu. falando as perguntas, comentando. Ele estava na gravação do clipe, Era dos baixista. clipes, spoiler. Spoiler. Olha aí. Olha aí. Logo menos, logo em breve, logo menos. E então é isso aí, bora começar. Quer falar alguma coisa? Vamos pro vídeo. Não, é um... Abre a vinheta. É... Uou, YouTube! Uou! Muito prazer estar aqui, ao lado dessa grande fera de músico. E, bom, estou aqui para dar um auxílio, um apoio. Vamos para as perguntas. A primeira pergunta quem mandou foi o Rogério e ele quer saber qual a história por trás do clipe de Resolução. Cara, legal. A história do clipe, assim, da música que a gente puxou pro clipe, talvez não tão claro assim, mas é uma viagem para um autoconhecimento. Assim, uma pessoa que meio que desiste, assim, desiste não, ela fala, preciso me localizar, assim, e pega e sai com o carro ou sai viajar Sim. e acaba e se encontra nessa viagem que ela faz. Por isso que a gente fez aquela ideia dela tanto que os primeiros lugares que o personagem passa são lugares mais densos, mais escuros. E conforme ele vai viajando, os lugares vão ficando mais coloridos, mais verdes, mais Ele já se encontrou. é um Que até fala um pouco na letra isso, né? sim, sim. É por aí, assim, mas aberto a interpretações, assim. Uhum. A gente não quis deixar muito Nichado. fechado, assim. A segunda pergunta é do Carlos. Fiquei curioso com a capa. Que casa é essa? Tem algum easter egg? Então, a capa foi feita pelo grandiosíssimo João Nucci. Espero estar pronunciando certo. Se eu não tiver, depois vocês falam. Mas é o designer lá da Rocambole e o cara mandou muito bem. Ele manda muito bem. E assim, não sei se é um easter egg, mas essa casa, na verdade, ela simboliza a parte nostálgica do álbum. Que você deve imaginar, respirar e ventania. Sim. Essa parte mais nostálgica, mais bonita, assim, tranquila. E o céu atrás é a parte mais densa, que diretriz e resolução. Uhum. Sim. Então ficou esse jogo ali, assim. E as cores influenciaram muito? Tipo, o amarelo da casa, que É, é bem marcante. o E amarelo azuis. eu acho que traz esse ar meio nostálgico, Sim, assim. A gente tava pensando em cores terrosas na hora de fazer a escolha. E aí a gente foi vendo, analisando, e essa foto, inclusive, é do designer. Ele mandou super bem. E ele queria trazer também a ideia de caminhos, por causa das letras, tudo, essa parte Entendi. de pensativa do álbum, os caminhos, por isso aquela estrada na frente. Entendi, massa. Pergunta 3 é do Rogério. Nos falta o quê? Resolução ou diretriz? Essa vocês respondem, eu não sei. Resolução? Os ou dois? diretriz? Quem sabe? Quarta pergunta é do Bruno. Quais foram as inspirações para os títulos? Chuto de Javan, ele disse. Que legal. Cara, eu não sei quais foram as inspirações, na verdade. Assim, eu preciso ouvir mais o Javan. Não, tá na lista, admiro pra caramba, mas não escuto tanto. Mas a inspiração, assim, a ideia foi trazer um nome que lembrasse a música sem ser, assim, a primeira palavra que fala. Sim. E eu não sei se deu certo. Mas você vai explicar isso melhor nos faixa-faixa, né? Verdade. Que você vai lançar mais pra frente. Verdade, bem lembrado. Obrigado, filho. Bem lembrado. A quinta pergunta é da Bruna. Qual sua maior meta como músico? Ixi, Difícil. eu não sei, eu tenho pensado muito num álbum. Assim, é um sonho, é uma coisa que eu ia adorar fazer. Eu tô pensando agora na hora de compor as próximas composições. Que fora o EP você tem mais músicas, né? Mais Sim, músicas fora dele. inclusive foi bem difícil escolher quais entrariam no sim, EP. entendi. Mas eu acho que seria o álbum. Assim, muito fã do Lollapalooza, eu sou também. Então,
nossa, um dia tá lá ia ser uma coisa, Sim. ia ser muito legal. Uhum. Mas de verdade o que eu mais penso é no álbum. É, massa. A sexta pergunta quem mandou foi a Ianca. Depois que você escreveu a primeira música do EP, ela serviu de norte para as outras? Sim e não. Legal. Porque, na verdade, assim, as músicas elas foram compostas com um intervalo de tempo pequeno. Foram todas, tipo, de março até maio de 2020. Uhum. E, assim, se banharam das mesmas inspirações e tal. Mas eu não fiz, assim, uma composições pensando, vou compor um EP e vão ter ligações entre elas. Eu percebi as ligações depois. Ah, E entendi. tá aí mais coisa que a gente vai falar no faixa a faixa. É. Mas então, não foi necessariamente um norte, assim. É. Mas foi ao mesmo Sim, tempo. e como você tem mais músicas fora do EP, eu imagino que na verdade elas já existiam também sem estar nesse pensamento, né, do EP. Sim, Entendi. sim, inclusive as do EP não são as primeiras que eu compus, é meio que as do meio. Entendi. Massa. As primeiras você compõe em inglês e tal. Tem umas Abraço em Yellow inglês. Dots. A sétima pergunta é da Carol. Quem fez suas fotos? Nossa, foi o grandiosíssimo Fernando Peterman. Muito, muito bom. Ele fez as fotos, eu adorei fazer as fotos com ele. É ele que teve umas ideias de deitar no chão para tirar foto e coisa do tipo. Massa. E a gente rolou na terra assim pra. Começou todo arrumadinho assim e terminou a sessão de foto no meio do chão, com a Entendi. guitarra do lado. Foi muito massa. Resumiu bem o EP, né? Essas fotos. Até essa coisa do nostálgico Sim, ficou com bem o a denso, estética. talvez. É. Não tinha pensado nisso, interessante. Sim. A oitava pergunta que é do Gustavo. Depois que você falou na live A oitava pergunta é do Gustavo. Depois que você falou na live que respirar tem um tom de monólogo, minha mente fez um boom. Que legal. Então, assim, é legal que a letra ela fique aberta a diferentes interpretações dependendo de quem escuta, mas a minha inspiração na hora de compor foi uma coisa meio que realmente falando pra quem tá ouvindo e assim, falando pra alguém que possivelmente não gostaria do que eu tô escrevendo. Fala sobre o medo de compor e de expor o que você cria para as pessoas gostarem ou não gostarem. E até foi bem interessante ter lançado ela primeiro, como primeiro single, porque já que ela fala disso, Sim, ficou entendi. uma coisa bem, bem interessante. É um monólogo bem interessante, que é diferente assim do que você espera de um single, por exemplo, que não seja um monólogo logo de cara que funcione e dê certo assim. É massa, ficou. É verdade. Ficou boa. Nona pergunta é do Aaron. E ele quer saber como foi lidar com as burocracias de gravação, sem deixar o lado artístico de se perder. Legal. Então, o selo Rocambole me ajudou muito nessa parte. Porque primeiro lançamento é sempre uma coisa muito difícil, né? Assim, pelo que. Nossa, eu sempre coço a barba na hora de responder. Sábio, Mas. gênio. O primeiro lançamento é sempre uma coisa difícil. Assim, você não sabe como é que funciona a burocracia, não sabe como é que funcionam os projetos. Então, eles me ajudaram a ter uma noção de como funcionavam as coisas, me deram muita dica, aprendi demais. E essa parte ficou muito, muito mais fácil. Teve ainda um monte de coisa que não era compor nem tocar que eu tive que fazer, mas com esse apoio, ajuda, tudo foi muito, muito mais fácil. Sim. E a 10ª e última pergunta desse vídeo é do Lucas. E ele quer saber se vai ter algum acústico ao vivo. Ah, vai! Inclusive, esse rapaz vai me ajudar a gravar. A gente vai fazer um session acústico. E Do EP inteiro? EP inteiro, sim. E é pra logo mais estar aqui no YouTube. Se você está vendo esse vídeo depois do lançamento, você já viu e tá vendo isso aqui. Pra Agora vocês você se já sabe de deleitarem. tudo que rolou e você tá aqui só zoando a galera nos comentários. É isso. Mas vai ficar muito bom. Espero que vocês curtam. Espero não estragar as músicas dele. Né? Por favor. Não vai. E é isso. Mas então é isso. Para a primeira parte, fechamos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E logo mais vem a parte 2. Aí, acompanhem.